E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje nós estamos aqui mais uma vez no canal Pare para Pensar, dia 8 de setembro de 2023, sexta-feira, sextou, sextou fudido. Estamos aí nesse feriadão, né? O pessoal vai, como sempre, né, viajar, lotar os hotéis, as praias, para ver água, para ver sol, para ver pessoas, para gastar dinheiro com nada, né? Com memórias. Eu estou no maior conforto aqui da minha casa, né? Não preciso de ficar vendo pessoas que eu já sei o que são. Eu já cansei de ver pessoas nessa minha vida e pessoa quase sempre é problema. Enfrentar trânsito, enfrentar um hotel cheio de gente. É como eu costumo dizer, né? O maior espetáculo para o homem é o próprio homem. As pessoas não viajam porque querem estar nos lugares, viajam por causa das pessoas. As pessoas adoram aglomerados. Animal de manada, né? Bicho de manada, comportamento de gado. E as pessoas se sentem felizes assim, só se sentem felizes assim, né? Na segunda-feira tá todo mundo fudido de novo. Isso quem não tá trabalhando aí no feriadão, né? Boa parte das pessoas também estão trabalhando no feriado, né? E o que eu digo, cara, essa vida aqui é muito ilusória. E hoje, né? O assunto de hoje aqui é que eu costumo falar muito sozinho. Dizem que falar sozinho é coisa de maluco, né? Mas quem é que não faz isso, né? A maioria das pessoas não tem a experiência de falar sozinho muitas das vezes porque vivem o tempo todo com outras pessoas. Mas na realidade, você só vive aqui dentro, né? Não adianta, você pode se encher de gente ao redor. Você está sozinho aqui. Suas experiências, com suas memórias. E só, né? As pessoas se iludem que estão com outras pessoas. As pessoas mais solitárias, né? Que eu não gosto muito desse termo solitário. Eu acho um termo pesado, pejorativo. Mas as pessoas que vivem na solitude, né? Solitude é um termo mais adequado para a nossa condição. Que é esse prazer de estar sozinho. Esse prazer de estar sossegado. Sossego tem a ver com isso, né? Se afastar das pessoas para poder ter paz. E aí o assunto aqui hoje vai ser exatamente esse, né? A conversa com você mesmo. Então, se você está conversando com você mesmo, significa o quê? Né? Que existem aí duas pessoas. Ora, para uma poder falar com a outra. Não é isso? Não tem como a pessoa falar sozinha. Porque é absurdo. Aí sim seria loucura. É loucura quando a pessoa começa a falar sozinha. Achando que tem, né, alguém com ela. Aí isso é um indício de loucura. Mas quando você fala sozinho, entendendo que você está falando com você mesmo... E, cara, eu acho muito interessante aquele personagem Henri Cristo. O Henri Cristo, ele tem uma história muito engraçada. Claro, né, que aquilo ali é um personagem... Muito provavelmente Henri Cristo tem algum nível ali de perturbação mental, de transtorno, mas, né, porque é um cara que acredita que é Jesus, né, se próprio Jesus nem sequer existiu, é um mito. E o Henri Cristo ele fala o seguinte: eu descobri que eu era Jesus no momento em que eu estava orando, né? E eu descobri que eu estava orando para Jesus e eu descobri que eu estava falando comigo mesmo. Que não tinha nenhum Jesus. Aí ele, pensou, se eu estou falando comigo mesmo, eu sou o próprio Jesus, né? Se eu estou orando para Jesus e no final das contas eu estou orando para mim mesmo, então eu sou o próprio Jesus. Eu achei isso genial, né? Apesar de toda a loucura do Henri Cristo, eu achei isso genial. Quando você descobre que você está falando sozinho, que não existem seres imaginários, não existem deuses, nada disso. Isso tudo existe, nada disso é comprovado. A oração, os pedidos, tudo isso aí você está fazendo em vão. É perda de tempo. Porque quando as coisas têm que acontecer, acontecem. Como eu falei, você só fala com você mesmo e não com mais ninguém, né? Quando você está sozinho. Só que para você falar com você mesmo tem que ter pelo menos duas pessoas para ter comunicação. Tem que ter um emissor, uma mensagem, e tem que ter um receptor para receber essa mensagem. Então, parece, né, que nós, livres pensadores, nós, racionalistas,
principalmente misantropos, né, que vivemos no isolamento, eu comecei a entender por que eu não me sinto solitário. Porque a pessoa que gosta da sua própria companhia, a pessoa que fala, que conversa, que ri consigo mesmo, é uma pessoa que nunca vai estar sozinha. É por isso que dizem que a verdadeira paz é mesmo que você esteja preso, mesmo que por alguma injustiça, né? Tomar aqui minha cervejinha. Mesmo que você esteja preso, confinado numa cadeia por uma injustiça qualquer, você se sente livre na sua mente. Porque você não está sozinho. Jamais, mesmo que você esteja numa cela sozinho, você jamais estará sozinho a partir do momento que você entende como funciona a psique, né? Como eu disse, tem alguém com você. Tem alguém aqui dentro junto com você. Sem contar, né, que as pessoas que você acha que estão no mundo estão aqui. Porque esse mundo aqui é um mundo de representação. É uma representação dentro da sua mente. Então o que acontece? Eu falo muito sozinho. Eu rio comigo mesmo, às vezes, dou gargalhada sozinho, vendo coisa na televisão, né? Eu mesmo me dou esporro muitas das vezes, né? Quando eu estou muito deprimido, aquela vontade, às vezes, de se matar, né? Aí eu mesmo falo pra mim, né? Eu mesmo me dou esporro, né? Cara, para com isso. Você já passou por isso antes e vai passar muitas das vezes. Porra, ao invés de se matar, vai dormir, pô. Vai dormir e depois de uma noite de sono, de uma longa noite de sono, quase sempre as coisas, quando você acorda, parecem melhores. É porque seu organismo está renovado. Então, eu converso muito comigo mesmo. E até mesmo para fazer os vídeos, para estar aqui falando com vocês, quando eu chego aqui, às vezes o vídeo meio que já sai pronto. Por quê? Porque eu converso muito comigo antes. Quando eu chego a abrir a câmera para fazer um vídeo, eu já conversei muito comigo, já debati comigo, já falei muitas coisas que eu estou falando aqui, né? Então, é muito interessante esse processo do autoconhecimento, de você entender que você tem uma companhia, mas tem que ser uma boa companhia. Tem que ser alguém de quem você goste. Alguém que tem a ver com você, né? Isso tem a ver com autoconhecimento, de saber o que você verdadeiramente quer, para você poder se dar, né? As coisas que você deseja. Porque quando você é teleguiado, quando você é um bichinho de manada, quando você tem um pensamento coletivo, de gado, você nunca está, digamos assim, afinizado com você mesmo. Você nunca sabe se o que você faz é o que você quer ou se o que você faz é o que os outros querem. Por isso que existe muito conflito individual, né? Quando você cria uma realidade para você que não é a que você queria. Esse é o conflito interno, né? Isso tem a ver também com a sexualidade. Muitas pessoas são mal resolvidas sexualmente, não sabem o que querem. Às vezes vivem uma vida totalmente falsa, uma sexualidade falsa, uma personalidade falsa. Porque a personalidade quase sempre é falsa, né? Você cria um modelo de personalidade, até mesmo um modelo de sexualidade, muitas das vezes, para corresponder ao que o mundo quer de você, para você ficar confortável. É muito comum você ver os enrustidos em todas as áreas. A religião tá cheio de gay, né? Cheio de gente aí enrustida, padres, né? Esse pessoal aí, padre. Aí você vê tanta perversão, tanto homossexualismo dentro de uma instituição que se diz santa, tanta pedofilia. Tudo isso é um conflito, né? Do indivíduo que não se conhece, do indivíduo que é emocional. Ele não assume a responsabilidade sobre o seu ego. Porque, como eu falei, se você tem duas pessoas dentro de você, claro, né? Se você fala sozinho, é porque você tem duas pessoas. E tem mesmo, né? E acho que tem até mais, né? Mas vamos resumir, todos nós somos um complexo. A nossa personalidade, ela tem várias nuances. Uma hora nós podemos ser extremamente agressivos, numa outra hora nós podemos ser extremamente amorosos, educados, afetuosos, né? Em outras horas nós podemos até matar, dependendo da situação, onde você ativa as suas defesas, porque eu vejo uma situação onde você está sendo ameaçado, sua vida está sendo ameaçada, as pessoas não sabem nem do que são capazes, né? Então a gente tem vários aspectos. Nós temos a bela e a fera, digamos assim, né? Nós temos aspecto positivo e negativo dentro de nós. O anjo e o demônio, né? Nós podemos ser as pessoas, como eu falei, mais belas e afetuosas, e podemos também manifestar o nosso pior lado,
o lado assassino, o lado cruel, o lado de posse, o lado animalesco selvagem, né? E nós podemos apresentar também um lado muito angelical, de dedicação a algo, também de piedade, compaixão, de tolerância, né? Então, o ser humano é esse conjunto, essa bagunça que o cara que não fala consigo mesmo, que não se autoconhece, sabe, que vive no mundo, no comportamento de gado, comportamento coletivo, ele não se conhece. Então ele vai sendo teleguiado e dependendo da situação ele perde controle sobre suas próprias ações, porque ele não se autoconhece, ele não conversa consigo mesmo, ele não conhece como funciona a sua mente. E aí quem são essas duas pessoas que existem dentro de você, dentro de todo mundo, né? Mas estou falando aqui de nós, livres pensadores, nós que somos, que temos essa veia mais filosófica, que buscamos conhecimento sobre nós mesmos, principalmente, né? Mas também sobre esse universo dito externo, que no fundo todo esse universo está aqui dentro da sua mente. Você só existe aqui. Então, homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Então, quem são os deuses? Uma mentira. Quem é o universo? Uma mentira, porque está tudo aqui dentro. Então, nós temos 3 princípios, né, dentro da nossa psique. Nós temos o ego, né, o superego e o id. O que é o ego? É o corpo, é a personalidade, são as emoções. O ego é o nosso lado mais animal, mais emocional. O ego é aquele que quer, o ego é aquele que deseja. Por isso existe a palavra egoísmo. A pessoa que é gananciosa, a pessoa que só pensa em si, que não tem compreensão das necessidades dos outros. Isso é uma pessoa egoísta, né? Egóica, egocêntrica. Ela só olha para si próprio, não consegue ver mais nada ao redor, que não tem, certo? Tudo que é importante tem a ver com essa pessoa. E essa pessoa não compreende que as outras pessoas também têm necessidade. Então esse é o egoísta, né? Então o ego é isso, né? É uma criança, é como se fosse o filho. Vamos chamar de ego. Filho é o corpo, é a personalidade do animal. Esse que quer procriar, esse que quer ter filhos, esse que quer ter casa, ter carro, esse que quer ter posses, que quer ter pessoas, que quer mandar nos outros, quer dominar, quer fazer guerra. Isso tudo é ego, né? É a ilusão do mundo. O ego está conectado com o mundo, é o corpo que existe no mundo. O superego é exatamente quando você desenvolve consciência. É o ego crítico, também chamado de ego pai. Então esse ego pai é chamado, né, de pai por quê? Porque tem mais maturidade, controla os desejos, diz o que convém e o que não convém. Muitas das vezes o que o ego deseja, o superego diz, isso não é conveniente. Não é? Porque isso vai afetar outras pessoas, isso vai prejudicar outras pessoas. Então a diferença do egoísmo, né? O ego pai, que é quando a pessoa tem maturidade, tem senso crítico, é autocrítico, é juiz, né? Esse é o ego pai, também chamado de Deus, por isso que o Deus das religiões é chamado de pai. Entenda, em todas as épocas da humanidade, a religião nunca tratou de Deus, porque isso não existe. A religião sempre tratou da psique humana. Lá no Éden, né, tinha lá Adão, Eva e Deus, né? No Éden, aquela metáfora ali. Quando na realidade aquilo ali é a representação da psique humana, né? Positivo, né? Adão, o feminino, Eva, Deus, que é uma coisa mais, né? Uma consciência mais ampla. E Deus ali também tinha 2 aspectos, né? Que era o Deus e a serpente. A divindade tinha esses 2 aspectos também, né? Positivo e negativo, né? Deus como consciência e a serpente. E Adão e Eva também como 2 aspectos. E aí em volta tem um jardim, né? Que é o elemento neutro, que é o 3º aspecto. Então, sempre, Deus nunca vai estar sozinho nas religiões. Olha só que interessante, né? Lá na própria Bíblia, no começo, né, quando o homem é expulso lá do Éden, o que é dito, né? Como é construído o texto no hebraico? Eis que agora o homem é como nós, conhecendo o bem e o mal. Como nós, Elohim. Elohim é uma palavra plural, não é uma palavra singular.
Então, Deus nunca está sozinho, né? Na construção religiosa que tem a ver com a psique. Por isso, né, que eu falei, você tem o ego, o superego. Você nunca está sozinho, você está sempre acompanhado. Então, por isso que a gente não se sente sozinho, né? A gente que fala sozinho, a gente que fala com a gente mesmo, a gente que vive aqui dentro da mente, nós nunca estamos sozinhos, porque nós somos um ego, né? Um corpo, uma personalidade, mas nós também temos um tutor, né? Nós temos alguém que cuida de nós, que não é Deus, é o nosso superego, o ego pai. Por isso Deus é chamado de pai nas religiões. E o terceiro elemento em nós é o id, né? O que é o id? O id é um conjunto de informações. O id é como se fosse uma biblioteca, sabe? Uma biblioteca cheia de informações, cheia de livros, mas que não presta de nada se não tiver alguém para ler esses livros, né? Então é só informação. E informação de forma totalmente misturada, digamos assim. Quem é que vai fazer a separação? Quem é que vai organizar essa biblioteca? Né? O bibliotecário é o cara que vai catalogar as informações, né? Vai colocar cada coisa no seu gênero ali, né? Filosofia, religião, arte, educação, sei lá, história. Vai ter que ter alguém para organizar isso aí. Então, no homem, inicialmente essa biblioteca está totalmente bagunçada, né? Informação para tudo quanto é lado, é instinto misturado com cultura, misturado com emoções, tudo junto, né? É igual um animal, né? Um animal, ele é praticamente ego e id puro. O animal não tem superego, não tem ego crítico, porque é irracional. Como a criança também não tem, né? Por isso que a criança precisa dos pais. Todo filhote na natureza precisa de alguém que cuide dele. Por quê? Porque o animal não tem esse superego. O superego sempre quem faz é quem está cuidando, né? É dizendo isso pode, isso não pode, enquanto o ser não tem capacidade de decidir sozinho. Então criança também praticamente é ego e id. Não tem superego, por isso precisa dos pais. Criança quando vai se desenvolvendo, né, vai ficando maior, vai começando a aprender como o mundo funciona, aprender as regras. Alguns, né? São poucos que desenvolvem realmente um superego poderoso, um superego denso, né? Complexo, forte, bem estruturado. Muito poucas pessoas. Por isso que nós vivemos numa sociedade infantil, de pessoas que não têm autocontrole, porque não tem superego desenvolvido. E uma das características do ego é a idolatria. Sabe? Quem não tem o superego desenvolvido vai idolatrar figuras que considera poderosas. Por exemplo, o cachorro, né, animal doméstico, como ele não tem superego, ele idolatra o dono. Que hoje não pode chamar mais de dono, agora é tutor. Né? Mas é a mesma coisa, né? É dono. E a criança, mesma coisa. A criança idolatra os pais, o poder dos pais, a superioridade, né? Ainda que os pais sejam uns merda, a criança sempre idolatra. Por quê? Porque é uma questão de idolatrar quem tem superego. Quem não tem superego, característica é idolatria. Por isso que a maioria das pessoas idolatram artistas, jogadores de futebol. Estou falando em admirar, não, gente. Estou falando em idolatria e fanatismo. Pessoas que amam pessoas que vivem correndo atrás de autoridade, que veneram a autoridade, religiosos, que veneram a suposta autoridade divina, a autoridade do homem de Deus. Estão sempre correndo atrás de alguém, né? Essas pessoas não têm superego consistente, desenvolvido. São como animaizinhos de estimação correndo atrás do dono. Então isso é importante a gente falar, né? E aí, quando você desenvolve esse superego, você se vê diante, como se fosse de duas pessoas dentro de você, né? Como eu falei, esse ego, que é meio o lado mais infantil, quando você está exercitando sua infantilidade, digamos assim, né? Quando você se diverte, quando você ri, quando você brinca, quando você descontrai, é o seu lado infantil, é o seu lado do ego. Quando você tem prazer com alguma coisa, isso é ego, né? Consciência não precisa de prazer. Consciência é esse grande pai, né? Que já passou por todas as experiências e não tem mais interesse, né? É por isso que é muito interessante. O crente, por exemplo, né? Ou seja, a pessoa que não tem um superego desenvolvido, idólatras, né? Pessoas que acreditam em qualquer historinha da carochinha, porque a mentalidade da infantil não desenvolveu o superego. É adulto, é velho, mas continua crente, né?
em autoridade, procurando sempre um pai, né? Porque nunca construiu esse superego dentro de si, esse grande pai dentro de si, né? Que aquela metáfora do cristianismo é exatamente isso. Por que Cristo se isolava, ia para meditar, para falar com o pai, sozinho? Porque ele ia falar com ele mesmo. Não dá para fazer isso no meio de um monte de gente. Todos os grandes sábios da humanidade se isolavam. Todos os grandes gênios sempre se isolaram. O princípio do budismo também é esse, meditação. Como é que você vai meditar no meio das pessoas? Você tem que se isolar para conversar com você mesmo. Meditação não é nada além disso. Conversar com você mesmo. E aí, né? Quando falamos dessa metáfora cristã, o pai não é Deus, pô. Aquilo ali sempre tem a ver com a psique. É uma representação da psique humana. E aí você acaba não se sentindo solitário. É por isso que, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui. Você compreende um crente. Você compreende aquela ignorância do crente. Você não quer mais aquilo ali para você. Por quê? Porque você já passou por isso. Você já sabe como é, né? É igualzinho criança. Quem é que quer voltar a ser criança? Ninguém, que é chato. Depois você se torna adulto, você se torna, né? Você cria um superego, você sai fora das infantilidades. Não há mais como se divertir com coisa de criança. É chato, entende? É complicado você ter que descer nesse nível que você já passou, já superou. E você não vai querer mais aquilo ali. Então é fácil você compreender a criança, mas é difícil a criança compreender você. A criança não compreende o adulto, mas o adulto compreende a criança. Porque a criança ainda não teve a experiência do adulto. Né? Mesma coisa é o crente. O crente, nós temos a capacidade de compreender a mente do crente. Nós temos a capacidade de compreender a ignorância do crente. Mas o crente jamais vai ter condições de compreender a nossa maturidade. Por quê? Por isso eles nos atacam, né? Como se fosse, né, nós fôssemos seres demoníacos. Por quê? Porque o crente ainda não teve a experiência da maturidade. Por isso ele precisa de várias muletas emocionais, ele precisa de gente mandando nele, o religioso precisa de Deus, do Pai, controlando sempre ele, porque ele não sabe andar com as próprias pernas. Ele ainda não teve essa experiência de viver sozinho, de se descobrir sozinho no mundo. E que entender que o Pai está aqui dentro, que no fundo ninguém está sozinho, porque você tem essas construções de duas pessoas, pelo menos, né? Porque o id, como eu falei, é como se fosse uma biblioteca. O id, chamado id em psicologia, são todas as informações que você tem. O ego vai querer usar essas informações aleatoriamente, sem conhecimento, vai quase sempre fazer merda, guiado por instinto, guiado por emoção. E o superego é aquele que conhece como utilizar bem o id, como utilizar a emoção no momento certo. E o superego, a base é a racionalidade. O superego é racional, o ego é emocional e o id são as informações que estão no seu inconsciente. Como eu falei, uma pessoa emocional ela é impulsiva, ela não conhece o id, ela não conhece como utilizar. Né? O ego não tem essa capacidade de discernimento, de como utilizar bem as armas que tem. Né? Ele não conhece as armas, então ele é reativo, ele usa a arma no momento errado, né? ele usa a arma que não é a arma ideal para aquela situação. Então, o indivíduo emocional é problemático, né? É reativo. E o indivíduo que já desenvolveu consciência, que já desenvolveu que é pai, que não é mais simplesmente ego, é superego, é o ego pai, é o ego crítico, ele sabe muito bem utilizar esses aspectos inconscientes, essas armas, tem controle emocional, é guiado pela razão e não teleguiado pela emoção. Então, ficar por aqui, um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Vou pedir aqui, quem ainda não é inscrito no canal, que se inscreva para ajudar aqui esse nosso trabalho. Se você gostou do conteúdo, né? Se você também está aqui e esqueceu de se inscrever, a gente pede aí sempre que o pessoal se inscreva, que também ative o sininho das notificações para estar recebendo sempre as novidades do canal e que nos ajude também deixando as propagandas passarem, né, rolarem, porque nosso canal é monetizado. Quando você pula a propaganda, reduz a monetização, claro, né? Porque a propaganda tem que passar toda. Então, se você puder, se você quiser nos ajudar de alguma forma, nos ajude dessa maneira, né? Deixando o comercial no início do vídeo, e às vezes tem comercial no final também. Deixa rolar, isso aí vai nos ajudar. Então, fui!